Olá, bom dia. Eu sou a Luciana Soares e esse é o quadro Mostre a Sua Arte. Depois de termos passado pela ópera Turandot, pela ópera Don Giovanni, nós hoje passaremos pela ópera Carmen. Uma mulher nada peculiar, uma mulher que movimenta, que transita por diversos espaços e dos quais não darei nenhum spoiler, e a seguir já começamos a conhecer essa ópera também maravilhosa, instigante, incrível, que vai nos fazer refletir e repensar diversas instâncias da nossa vida real. Então, como todas as outras duas óperas, entregue-se e viva todo o furor, tudo que ela tem para entregar. Se entregue hoje a ouvir e ver Carmen. E sem mais delongas, vamos começar Carmen, de Georges Bizet. Olá, então vamos começar. O nome da ópera, como todos sabem, é Carmen. O compositor, Georges Bizet, de 1838 a 1875. O libretista foi Henri Merrill-Lec. A estreia da ópera foi na Ópera Comique, em Paris, em 3 de março de 1875. Grandes intérpretes do papel título versaram por esta ópera, como Bresser Giannoli, Maria Gray, Giulia Schroeder, Farrar, Mary Garden, Benzazzoni, Geritza Poncelli, Giannini, Bruna Castanhan, entre outros, inclusive Tio Mason e Wickers. Então nós temos diante de nós alguns personagens que são muito importantes, que eu gosto de pontuar, para que nós tenhamos uma visão melhor do que Carmen traz. Nós temos Dom José, que é o cabo da cavalaria, que é o tenor. Escamilo, que é o toureiro, que é o barítono. Dancairo remendado é o contrabandista, também são tenores. Zunga é o capitão, baixo. Morales, oficial, barítono. Micaela, camponesa, soprano. Frasquita, Mercedes, as ciganas, sopranos. E Carmen, a operária cigana, soprano. Carmen é uma ópera como o quê? De história e final trágicos. Comique. Boa parte da ação é conduzida em diálogos falados recitativos. Carmen foi um fracasso ao estrear na Ópera Comique de Paris em 1875. Em vista do sucesso mundial que a obra alcançaria anos mais tarde, é de se lamentar que Bizet tenha morrido apenas 3 meses depois, desgostoso. 4 meses depois de sua morte, a ópera triunfaria em Viena. Seguiram-se Bruxelas, Londres, Nova York, até que, em 1883, Carmen volta triunfante a Paris. Como nós já estudamos anteriormente em Turandot e em Don Giovanni, sabemos que as óperas são separadas em atos. Então, entrarei agora no primeiro ato. Uma praça de Sevilha.
À direita, o portão da fábrica de cigarros. À esquerda, o quartel dos dragões de Alcalá. O prelúdio, uma das peças mais célebres de toda a literatura operística, começa com esfuziante presto, mas contém pelo meio uma seção ameaçadora e sombria. No fim da ópera, veremos que esta música está associada à ideia do destino. Morales e os soldados estão juntos à casa da guarda. Em meio à grande movimentação na praça aparece Micaela, à procura de Dom José. Morales e os soldados se insinuam junto à figura tímida, sugerindo que espere ali a troca da guarda para encontrar o cabo que procura. Micaela se afasta, dizendo que voltará mais tarde. Ouve-se ao longe uma fascinante marchinha de pífanos e trompetes que vai se aproximando. Chegam os soldados para a mudança da guarda, precedidos por garotos de rua, imitando o passo dos dragões. Logo surgem o capitão Zuniga e o cabo José. A cerimônia de troca da guarda é acompanhada de um coro de meninos e meninas e transeuntes em uma cena cheia de animação. Ao ser informado de que uma jovem de tranças louras, vestida de azul, está à sua procura, José conclui que se trata de Micaela e confessa que a ama. Ignorando as belas moças que circulam no burburinho da praça, ele se recolhe a um canto. Soa o sino da fábrica de cigarros, marcando o reinício do horário de trabalho. Após o almoço, e as operárias abrem caminho pela multidão, dirigindo olhares maliciosos aos soldados e trocando palavras antes de atravessarem o portão. Ouve-se um grito: "Vá lá, Carmencita!" Ágil como uma pantera, a cigana surge diante da multidão que abre caminho à sua passagem. "Quando é que vou amá-los?" pergunta insolente aos homens que a cercam. "Talvez nunca, talvez amanhã." Com um brilho nos olhos, balança-se então ao ritmo insinuante de uma habaneira. "L'amour est un aussi rebelle." Ela tenta atrair a atenção de José, mas ele parece nem notá-la. "Se tu não me amas, eu te amo. Mas se eu te amar, toma cuidado", prossegue Carmen, que ao finalmente atira desafiadoramente uma flor aos pés de José e sai correndo com uma gargalhada. As outras operárias seguem a direção à fábrica e a multidão se dispersa. Os libretistas construíram aqui uma cena realmente admirável, de que o compositor soube tirar proveito. Logo de entrada, a habaneira caracteriza a personagem como uma cigana apaixonada, mas inconstante, que ama impulsivamente e se cansa com a mesma facilidade. Ela representa, de certo modo, um fatalismo que brinca com a morte. Depois de alguma hesitação, José colhe a flor que lhe lançou a atrevida cigana, guardando-a no peito. Reaparece então Micaela, que se precipita em sua direção com exclamações de alegria. Ela traz notícias de casa e algum dinheiro das economias de sua mãe para completar seu magro soldo. Cantam então o encantador dueto Parle-moi de ma mère. Ouve-se gritos na fábrica e logo a praça é tomada por operários e curiosos, pelos gritos excitados das operárias. Compreende-se que Carmen brigou com uma colega e a feriu-a com uma faca. Zuniga ordena a José que convoque 2 dragões e vá à fábrica prendê-la. Quando o capitão começa a interrogá-la, Carmen responde com um zombeteiro: "Tralalá, tralalá", elevando a voz uma nota acima a cada pergunta. "Tralalá, tralalá". O oficial perde a paciência e ordena que suas mãos sejam atadas, enquanto redige o mandado de prisão.
Os soldados afastam a multidão. Dom José é encarregado de guardar a prisioneira. Caminhando de um lado para outro, José parece evitá-la. Mas Carmen, como falando consigo mesma e lançando olhares furtivos em sua direção, começa a contar histórias de um garboso dragão por quem se apaixonou. Ele não é capitão, nem mesmo tenente, apenas um cabo. Mas fará o que eu quero, pois está apaixonado. Pergunta então pela flor que lhe atirou, enfeitiçando-o com a melodia em ritmo de típica dança espanhola. Carmen, sinto-me como embriagado. Explode afinal Dom José. Se eu ceder, se eu me entregar, cumprirás tua promessa? Se eu te amar, Carmen, tu me amarás? José desfaz o nó que atava suas mãos, mantendo a corda em torno do pulso, para que pareça ainda prisioneira. Vem o capitão com a ordem de prisão, seguido de soldados e da multidão de curiosos. Com um empurrão, Carmen livra-se deles e foge. E este termina o primeiro ato, com a fuga de Carmen. Todos ficam atordoados, é claro. E aí iniciamos o segundo ato, onde começa na taberna, onde Carmen prometera encontrar com José. Frasquita, Mercedes e Morales a acompanham. Oficiais fumam, ciganas dançam e tocam violão. Zuniga dirige-se a Carmen, que não lhe dá ouvidos. Viva o toureiro, viva Escamilho! Gritam lá fora. Entra o famoso campeão da Arena de Granada, que canta os célebres Couplet do Toreador. Canção irresistível com refrão e coro. É mesmo impressionante o garbo do herói do dia. Por sua vez, bastante impressionado. Com quem? Com Carmen. A heroína não se mantém alheia aos seus encantos, mas ainda pensa em José, que está preso, é óbvio, por havê-la libertado. Mas hoje mesmo ganhará liberdade para vir ao seu encontro. O toureiro se retira, seguido de Zuniga e dos demais. É tarde, o taberneiro fecha as janelas e sai. Os contrabandistas Dancairo e Remendado vêm ao encontro de Carmen, Frasquita e Mercedes. Querem que os ajudem a distrair os guardas da fronteira com seus encantos femininos. Todos exprimem seus sentimentos num quinteto cheio de saltitante espontaneidade. Eles partem e aproxima-se José da taberna. Ao entrar, logo trata Carmen de enciumá-lo, dizendo que foi forçada a dançar para Zuniga e os oficiais, mas agora dançará só para ele. José está siderado com a dança de Carmen, mas ouve-se a longe o toque da corneta que convoca os soldados ao quartel. Ele anuncia que deve partir. Ela o censura por dar mais importância ao dever que ao seu amor. José tira do peito a flor que lhe deu, mostrando-a como prova de amor, e canta a célebre Le Fleur que tu m'as vai jeter. Carmen tenta convencê-lo a ficar em sua companhia e mais tarde juntar-se ao bando, mas ele hesita em tornar-se um desertor. É nesse momento que retorna Zuniga, julgando encontrar Carmen sozinha. Os dois cortejadores da cigana discutem e desembanham suas espadas. Acorrem então os contrabandistas em peso. Ao chamado de Carmen, ameaçando Zuniga com sua pistola, Dancairo e Remendado o forçam a se retirar. E você não virá conosco? Pergunta Carmen a Dom José. O cabo, que acaba de desembainhar sua espada contra o oficial, não tem outra escolha. Finalizando assim o segundo ato. No terceiro ato, eles já estão nas montanhas. E entre eles, os contrabandistas, é claro, Carmen, José, Dancairo, Remendado, Frasquita e Mercedes.
O coro de abertura tem um movimento ritmo particularmente atraente. Dom José está infeliz. A paixão de Carmen foi de curta duração. E além do mais, agora um desertor. Ele não se sente à vontade entre os contrabandistas, começando a censurar-se por ter sacrificado tudo em nome de uma beldade caprichosa. Vendo-o mais acabrunhado que nunca, Carmen pergunta-lhe por que não vai embora, abandonando-a. Ele ameaça matá-la se voltar a assim desafiá-lo. Carmen dá de ombros, pois a morte não a amedronta, e junta-se a Frasquita e Mercedes, que consultam a sorte nas cartas. Ambas estão felizes, pois as cartas lhe sorriem. Carmen começa, por sua vez, a consultá-las. Espadas, a morte, exclama, parecendo recuar diante de uma sombra em seu caminho, mas logo recobrando a sua atitude desafiadora. Ela vem em busca de José, sem ser vista por ele. Quem vem em busca de José? É claro, Micaela, na esperança de levá-lo de volta. E entoa a requintada romanza Je dis que rien ne me peut vanter, cuja melodiosidade responde plenamente à expectativa gerada pelo belíssimo solo de trompa na introdução. Não encontrando José, Micaela retira-se. José, enquanto isso, vê um homem e atira. Escamilo, identificando, assim como o dragão de quem Carmen se cansou, empunha também a sua espada. E os dois lutam, mas Carmen alerta José que a mãe dele está para morrer de desgosto. Então ele decide partir e, ao longe, Escamilo entoa o refrão de sua canção, Siderada. Carmen faz menção de ir ao seu encontro, mas José a impede com a faca, partindo em seguida com Micaela, terminando assim o terceiro ato. No quarto, eles voltam para a Praça de Sevilha, vendo-se ao fundo a entrada da arena. É dia da corrida e a movimentação é grande. Vendedores de água, de laranjas e ventarolas, coro e balé. A multidão aclama os primeiros compassos da música festiva. Aproximam-se os participantes da tourada. Um estrondoso grito se eleva quando finalmente Escamilo, de braços com Carmen, adentra. Eles cantam um breve e magnífico dueto, Se tu m'aimes, Carmen, e o toureiro entra na arena. Carmen diz que não tem medo de ficar sozinha na praça, porque ela sabe que José está perto. Mas faz a menção de entrar também, e quando entra, dá de frente com José. Carmen diz-lhe duramente que nenhuma ameaça fará ser novamente dele, e José implora que ela o acompanhe. Carmen começa a dirigir-se à entrada, José a intercepta com a faca em punho. Este homem que aclamam é teu novo amante? Sim, eu o amo. E diante da própria morte repetirei que o amo. Desafia Carmen, precipitando-se em direção à arena, e José a apunhala pelas costas. Abrem-se os portões, sai a multidão entoando louvores à coragem de Escamilo, mas todos se detêm horrorizados diante do cadáver de Carmen. José entrega-se a um oficial, e tombando sobre o corpo da cigana exclama, ó Carmen, ma Carmen, adoré. Ó Carmen, ma Carmen, adoré. Então, finaliza-se a ópera de Carmen. E nós entramos, como todas as semanas anteriores, com esse olhar, o que quando eu entre aspas, né, ou entre parênteses, nós, né, vivemos ao ver essas imagens, ao ouvir essas narrativas. Claro que não é o libreto completo, seria muita pretensão de minha parte.
mas os sentimentos que nós vamos transitando ao passar de cada cena como essa. Porque fica muito claro que o amor tem várias motivações aqui dentro da ópera de Carmen. 4 personagens principais, né, dessa grande ópera, né, que é Dom José, Carmen, Micaela e Escamilho. Então, assim, quando o que mostra? Quando os sentimentos humanos estão atrapalhados, quando a força da razão está enfraquecida, quase anêmica, e a vontade não entendeu que amar é uma decisão e uma convicção, temos um caldo morno perfeito para o crescimento de vermes, doenças, tristezas, decepções, contrariedades, reclamações, traições, desesperos, depressões amorosas. É uma lista infinita que termina com a palavra infelicidade. Vemos que José tinha acabado de dizer que amava Micaela, mas a estar com Carmen explode, como a palavra diz, né? Como diz no libreto, de amor por ela. E não pensa nas consequências. E as nossas decisões, elas têm consequências. Então, assim, quando a liberdade ela é mal compreendida, quando ela não é vivida de um modo acertado, porque ela foi dominada por uma atração física ou qualquer outra coisa que não seja a base do amor verdadeiro, o conflito está instalado. Ou a pessoa come muito, ou a pessoa engorda. Né? São decisões que você toma de ser infeliz e de estar feliz. Porque ninguém busca, claro, conscientemente a própria infelicidade. E todo mundo quer se realizar verdadeiramente e profundamente no amor. Vale a pena a gente dedicar mais um tempo a uma análise ali comparativa desses 4 personagens. Né? Dom José é aquele amor que espera receber algo em troca. Ele é um personagem importantíssimo, né? Logo no início da ópera, ao decidir não prender Carmen, ele pergunta: Carmen, se eu te amar, você me amará? Pensa bem nisso, né? É uma pergunta que pode parecer normal, mas não é normal. Para quem, né? Se a gente não consegue entender muito bem isso, o que é o amor, o que é amar. O exemplo de modelar o amor, né? Vou fazer aqui um paralelo, são as mães. Elas assumem um compromisso permanente com o filho. Eu sou e serei sempre a sua mãe, independente de receber algo. E o filho nunca poderá retribuir aos pais o dom da vida. Né? Por isso a relação entre pais e filhos não é de justiça, por mais que o filho dele não conseguirá dar algo com o mesmo valor que a própria vida, a vida humana. A loucura final é a definição de amor de Dom José, com a qual a ópera se encerra, que ele acaba dizendo: Carmen, meu amor. E aqui vale a pena a gente elaborar algumas questões, fazendo, né, uma alusão à nossa própria vida, porque o nosso entendimento, né, ao olhar para a ópera, e para quando nós fizemos essa proposta do Mostre a Sua Arte, é que a gente consiga também, de alguma forma, nos comunicar. E nos comunicar de uma forma palatável, inteligível, e que possamos trazer para a nossa vida e aplicar de alguma forma alguma coisa. É um tanto ousado da nossa parte? Mas se podemos aproveitar esse conhecimento para aprender, para nos melhorar, é muito bom. Eu não sei se eu já falei com vocês que eu também sou professora, além de terapeuta. Então, assim, o meu olhar para tudo que trazemos, para tudo que escolho, seja as entrevistas, né, sejam os contos, tudo que já trouxe para cá e tudo que nós pretendemos trazer tem sempre um objetivo. Não é uma escolha ermo, né? Eu e Arthur, nós acordamos
a forma como nós vamos tratar esse mostra sua arte, né? Assim como foi a escrita dos contos. Então, voltando para Carmen, né? Eu gostaria de deixar para que nós refletíssemos algumas questões. Quando a gente se aproxima de alguém, seja na amizade ou seja no amor, eu espero sempre algo em troca. Uma esposa que faz um jantar gostoso para o marido, entendendo essa ação como um favor, será que ela entende que muitas vezes não é necessário que se entenda com um ato de amor, apesar de fazer com o próprio amor? Ou ela só quer receber algo em troca? E o marido, que fica esperando de modo inadvertido o reconhecimento pelo esforço, pelos dias de trabalho pesado para garantir o sustento da família. Ele deseja isso ou ele tem um entendimento que esse amor parte dele e se ele receber elogios ou não, ele de toda forma está sendo amado. Então essa é a primeira lição que Dom José nos passa. Além de todo o descontrole, né, de um homem que acaba ficando doente. E quero falar de Carmen, a espontaneidade no amar. Logo no início da ópera, ela já se diz claramente a habanera, o que pensa ser o amor. Ela afirma com todas as letras. E Dom Giovanni, que está ali escutando tudo, mas não está prestando atenção em nada. Ele está puro no reino da afetividade do sentimento, como o sujeito pai de família que um dia decide que está apaixonado por uma mocinha e abandona a esposa e os filhos, o juramento e tudo. É possível esmiuçar, claro, cirurgicamente, com bisturi os abusos de cada uma dessas falas, mas basta a gente sintetizar a causa desse problema, confundir autenticidade com espontaneidade. A autenticidade não deve se equiparar à espontaneidade dos sentimentos, que é própria dos animais e das crianças. As coisas não são autênticas porque são íntimas. No íntimo do coração humano há sentimentos bons e maus, como ira, ódio, inveja, desejo, sexo, cobiça. Ao mesmo tempo, são muito inautênticos, porque não estão de acordo com a natureza humana. Podemos ter ódio, ressentimento, desejo de vingança. Tudo isso são sentimentos, mas não é pelo fato de serem sentimentos que se tornam legítimos. É o caso daquela mãe que, esgotada à beira da cama do seu filho doente, fica a noite inteira acordada passando por cima do natural sentimento que a levaria ao descanso. Essa mulher é uma autêntica mãe. Então são exemplos, né, que pavimentam o chão da história humana. E a autenticidade não é subproduto de uma glândula de hormônios. É uma conquista, uma esplêndida conquista. Micaela é o amor, que só quer o bem. É uma mulher que rouba a cena durante toda a ópera. Ela se mantém firme, pensando no bem. Há um trecho muito bonito na ópera que ela diz assim: eu finjo coragem, mas no fundo do meu coração eu morro de medo. Então, aqui o professor Álvaro Siviero, vou trazê-lo para essa fala, ele toma a liberdade de fazer uma pesquisa bíblica sobre o tema do amor e ele traz justamente a carta que Paulo de Tarso escreve para uma cidade grega chamada Corinto, onde ele diz que o amor é paciente e bondoso, não é invejoso, nem arrogante, nem se ensoberbece, nem é ambicioso, nem busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento, pelo mal sofrido não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele traz algumas questões. Quando você se irrita com o comportamento do seu marido e da sua esposa, você chuta o pau da barraca porque você é autêntico? Ou você ama calando-se para somente conversar depois que o sentimento de ódio e indignação tiver ido embora? Tudo desculpa, entre aspas,
está dizendo no texto bíblico. Muitas vezes, o que temos de fazer é tirar a culpa. Desculpar é exatamente isso. Mas o preceito cristão, que é a base da civilização ocidental, não é a desculpa, e sim o perdão. Amar em grau máximo. Todo perdão pressupõe um agravo, uma ofensa. Eu sei que ela está lá, mas eu perdoo, que é o que Dom Giovanni faz com Carmen. E Escamilo. É o amor que se admira no espelho. Nós falamos que o verdadeiro amor não é arrogante, não se ensoberbece. E vemos que Escamilo chega sob os aplausos de todos. Ele viveu a vida inteira assim. E como objeto de desejo maior, ele tem Carmen, entra de braços dados com Carmen. E nós observamos que todos nós temos um pouco de Carmen, um pouco de Micaela, um pouco de Dom José, um pouco de Escamilo. Não quero aqui nem ofender, nem generalizar, tá bom? Trata-se agora apenas de pretender uma reflexão um tanto honesta e estender essa matéria bruta da qual nós somos feitos, que deve ser trabalhada, melhorada, para que cada um de nós possa verdadeiramente ser autêntico, no sentido real da palavra. Autêntico, seres humanos. Foi um grande prazer estar com vocês em mais uma ópera, como Carmen de Bizet. E até a próxima.